né? Eles que moram no Eldorado, né? Ainda mais Eldorado? Eldorado. Então vamos orar por ele, irmãos, pelo ministério, pela obra que Deus tem feito na vida dele, com grandes coisas, de sua esposa, amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite pela vida do Marcos. Sei, Deus, que o Senhor o trouxe aqui, Pai, para falar conosco. Usa ele, Pai, com poder e autoridade, mas continue abençoando, Senhor, abrindo os olhos dele, mostrando o reino e aquilo que o Senhor tem para ele nessa vida, porque é algo glorioso, fazer a tua vontade, ministrar a tua palavra, levar pessoas a te conhecerem, e é isso que eles têm feito, têm entregue a vida deles, tanto o Marcos quanto a Fernanda, em prol de almas, Senhor. Eu sei que nem nada o Senhor irá ficar devendo, nada ao Senhor, porque eu sei que o Senhor recompensa, é galardoador daqueles que buscam o Senhor, e eu entendo que o Senhor está, e já tem um galardão preparado para eles, mas continue os auxiliando, é o que eu te peço, em nome de Jesus, em todas as áreas da vida do teu filho, em nome de Jesus, amém? Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Saúdo os irmãos que estão nos assistindo pela live, né, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Deixa eu abrir aqui minha máquina. Amém. Hoje é um dia muito especial, né, igual o pastor falou. Hoje o Samuel também ministrou, há 2000 anos atrás, um pouco mais, celebramos o começo da nossa história, né? O resumo de estarmos aqui hoje, né? Então, espero que você tenha chegado aqui, não com o seu coração aflito, mas com o seu coração grato, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer na sua vida. Amém? Amém. Eu fico muito feliz, porque hoje, aqui ministrando, estão meus líderes, o Marcelo e a Ari, né, são os meus líderes. Então, a Bíblia fala que a gente tem que dar honra a quem merece honra. Meu irmão, te amo muito, você, sua esposa, sua família. O pastor também falou sobre a equipe de teatro, então eu agradeço muito a Deus por ter me dado pessoas engajadas com a obra, porque sem eles não teria o restante do teatro, né? Então, assim, esse ano a gente teve uma equipe muito boa no teatro e isso refletiu no encontro. Então, parabéns para vocês também. A glória não é só minha, a glória é de todos nós. Amém? E vamos para a palavra. Deixa eu abrir aqui, meu irmão. Vou ligar meu computador aqui. Amém. A palavra está em Lucas 24, versículo 1. Glória a Deus. E essa palavra teve um ponto assim, uma confirmação, na verdade, né? Eu vi na escala, que eu estava escalado para trazer a palavra hoje, e já fazia algum tempo que eu não trazia a palavra, e eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, principalmente por trazer a palavra no dia de hoje, né? Um tempo atrás eu falei, quando eu ministrava aqui, que eu tinha um grande sonho, quando eu comecei aqui, quando eu me converti, quando eu comecei aqui na igreja, de um dia estar aqui ministrando a palavra, né? Então, para vocês verem como o Senhor é fiel, Ele cumpre com as suas promessas, né? Então, Ele me deu o grande prazer de trazer a palavra justamente num dia que é um marco para nós que somos cristãos. E essa semana foi bem corrida, porque eu tinha algumas provas da faculdade para fazer. E aí, quando no início da semana, quando eu vi meu nome na escala, eu falei, meu Deus, como eu vou fazer as provas da faculdade, vou estudar para a palavra. E aí, eu fiquei meio assustado, meio aflito, falei, nossa, e agora? E aí eu até comentei com a Fê, eu falei assim, vou falar com o pastor para ele me jogar mais para frente, porque eu não vou conseguir estudar para a palavra, né? E aí, em tudo Deus tem um propósito. E aí foi se passando o domingo, se passou a segunda e eu não consegui falar, aí se passou a terça,
Aí na quarta, quando eu ia falar, aconteceu um fato, meus irmãos, que assim, eu não sou muito de sonhar, né? Eu deito na cama e acabo, né? E na quarta-feira, na verdade, da terça para a quarta, eu fui dormir assim, agitado, né, por tudo que tinha que fazer. E aí eu fiz uma oração, falei: Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer, como eu vou estudar para a Tua palavra, né? Então que o Senhor me dê uma orientação, que o Senhor mostre um meio, prepare um tempo ali, prepare a palavra, né, porque eu nem sei qual que vai ser ainda. E aí, da terça para a quarta, eu tive um sonho, até comentei com a Fê, minha esposa, que até eu acho que o irmão não está aqui, com o Hamilton. O sonho era, vou resumir assim, bem rápido. Ele ia na minha casa e chegava lá e falava assim: Marcos, você não vai fazer? É para o pastor. Eu falava: Hamilton, mas não dá, cara. Você sabe o tanto de coisa que eu tenho que fazer. Ele: mas você tem que fazer, meu. Mas Hamilton, tem um monte de coisa para fazer. Ele: não, mas você tem que fazer, você está metendo um migué, não está não? Aí eu falava: não estou, Hamilton, você me conhece, cara. Eu não estou, principalmente quando é as coisas de Deus, assim. E aí ele, na minha casa tem uma escada, ele me acompanhava até a escada, ele falava: bom, a consciência é sua. E aí nisso eu acordei. E aí nisso eu entendi, eu falei: entendi, Senhor, entendi a resposta, é para eu fazer, né? Então, meus irmãos, tudo vem se confirmando, né? Os louvores já falou um pouco sobre a palavra também, e aí o sonho confirmou, e aí o pastor me mandou eu já estava com um pensamento na palavra do que devia ser, né? Devido ao dia de hoje. Aí a Fê também me falou: você devia levar uma palavra assim. Aí eu falei: tá bem. Aí o pastor me mandou uma mensagem: leva uma palavra assim. Eu falei: amém. Então, acredito que foi como Pedro ali com Jesus, né? Jesus falando: Pedro, tu me amas? 1, 2, 3 vezes. Então tudo é confirmação, amém? Mas agora vamos para a palavra, que eu já falei demais. Bom, a palavra está lá em Lucas 24, versículo 1. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, que diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o que está entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Frisem bem esse versículo: mas ressuscitou. Mas está aqui, mas não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembre-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Amém, meus irmãos? Então, como eu falei lá no começo, essa palavra, esse ato, se resume ao que estamos aqui hoje, né? Então, assim, o dia de hoje é um marco, mas eu ouso a falar que é um dos dias mais importantes, né? Porque resume tudo que porque a gente está reunido aqui, né? Pois assim como o texto relata, em um domingo como esse, há mais de 2000 anos atrás, até como Samuel abriu o culto falando, né? Jesus, através do seu sacrifício perfeito, né? Contrariando todas as probabilidades, ele venceu a morte. Amém? Então é com grande alegria que eu venho e compartilho com vocês, né, que ao ressuscitar, Jesus, ele não só venceu a morte, mas ele abriu a porta da eternidade
para mim e para vocês. Amém? Então, assim, irmãos, acima eu trouxe as boas novas, que foi a ressurreição de Cristo. Mas, infelizmente, né, até pelo comércio, pelo marketing, pelos tempos que a gente está vivendo, essas boas novas têm perdido a intensidade, né? Essas boas novas têm sido substituídas simplesmente pelo comércio. Hoje, se você fala de Páscoa, qual que é o valor da Páscoa? É o presente, é o chocolate, talvez é um almoço diferente, né? Eu digo isso por conta até mesmo de mim. Quando eu não tinha esse entendimento, quando eu não era convertido, a Páscoa para mim era um dia, que era feriado, que eu ia comer chocolate, que minha mãe ia fazer um almoço diferente, né? E hoje o entendimento é totalmente diferente, né? E, inclusive, hoje eu comi o chocolate, mas não fui almoçar na minha mãe. Fiquei fazendo a palavra. Então, os valores se inverteram totalmente, né? É como a Bíblia fala, o Senhor ele tira as escamas dos nossos olhos. Ele mostra a verdadeira dimensão desse ato que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, né? Então, assim, a gente fala de Páscoa, muitas das vezes a gente entende dessa forma, né, de dar o chocolate, e nada contra, meus irmãos, é muito legal, né? Inclusive, se alguém quiser dar para mim, eu agradeço, eu recebo, tá? Mas, assim, nada contra isso, presenteie quem você ama, presenteie sua família, isso é muito legal, mas não perca a essência, não perca os valores. A Páscoa, ela é o capítulo que marcou a nossa vida. Ela é o resumo e a importância de estarmos aqui hoje. Ela é aquilo que aquele que se fez pecado, que não teve pecado, para estarmos aqui hoje. Amém? E aí eu fui mais a fundo para entender o que é a Páscoa, né? Para entender o que é o seu significado. Então, assim, como eu falei de forma geral, hoje a gente se comemora a Páscoa, né? Mas será que a Páscoa é só comer? Será que a Páscoa é só o chocolate? Né? Só comer o bacalhau da minha mãe? Não, né? A Páscoa, ela vai muito mais além disso. Então, o real significado da Páscoa, eu pesquisei, irmãos, deixa eu até pegar aqui, ela começa lá no Antigo Testamento. A Bíblia nos referencia lá no livro de Êxodo, né? Deixa eu pegar aqui. Que foi quando Deus tirou o povo de Israel da opressão do Egito. Então, foi na noite, né, que Deus ia libertar o povo de Israel. E aí tem todo o preparativo que a história conta, né? Que Deus dá a ordem a Moisés e fala: Moisés, fala para o povo matar um cordeiro, né? Ou matar um cabrito novo, sem mancha, sem mácula, e nele assar ele, e ali preparar uns pães sem fermento, e o sangue desse cabrito para assar nos umbrais das portas, né? Ou nos batentes, como a gente conhece hoje, porque à noite vai passar o anjo da morte, e nas casas que não tiver esse sinal, o primogênito vai morrer, né? E aí o povo fez, né? Então, naquelas casas que tinham o sinal, como a gente sabe, que era do povo de Israel, o anjo da morte passou, o primogênito não morreu, mas nas casas que não tinha, o primogênito da família morreu. Então, a Páscoa é a memória do dia que Deus poupou o povo de Israel, pulando as casas onde havia os primogênitos. Então, assim, a palavra Páscoa, no hebraico, se chamava Pasquim, se eu não me engano, que daí se originou o nome português Páscoa, né? Então, a Páscoa começou lá, como a gente viu, no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, né, por conta desse memorial, né, que lembrava o povo daquele dia onde os primogênitos morreram e eles foram libertos do Egito. Amém? Mas, né, o que eu queria dar enfoque hoje é o processo que Jesus passou antes da ressurreição, né? Então, aqui em cima entendemos a origem da palavra Páscoa e o seu significado.
mas eu gostaria de voltar nos episódios que antecederam a ressurreição de Cristo, né? Até para termos a clareza e a lucidez, o quanto é valioso o dia de hoje para nós, né? Então, o mártir ali de Jesus, né, as dores se começaram ali no Getsemane. Até um tempo atrás, o Alan ministrou, né, sobre o tempo que tudo ocorreu, a forma que foi, né, ministrou muito bem. E ali no Getsemane, a aflição de Jesus foi tanta que ele chegou a suar sangue, né? E aí eu fui pesquisar, mas é possível suar sangue, né? E aí tem um videozinho pequeno no YouTube que um médico mesmo fala que sim, é possível. Quando você chega num estágio de estresse, num estágio muito alto de estresse e fisiologicamente vasos da sua cabeça, né, glândulas começam a estourar e aí você acaba suando sangue. Então a gente começa a entender o tamanho da aflição, da agonia que Jesus estava passando ali, né? Em seguida, ainda no Getsemane, continuando, Jesus ele é preso e é traído por Judas, né? Então, assim, aqui eu gostaria de destacar 2 pontos que me chamaram a atenção na traição de Judas. O primeiro é a traição, né? Quando a gente fala de traição, é algo muito forte, meus irmãos. E aí você imagina quando você é traído por uma pessoa que é muito próxima à sua, né? A gente estava até ontem comentando na célula isso. O que machuca a gente são as pessoas que são próximas de nós, né? Quando ela fala mal de nós, quando ela faz algo que não nos agrada, isso machuca muito a gente. Quando são pessoas mais distantes, a gente não dá tanta importância, mas quando são amigos muito próximos, familiares muito próximos, isso machuca demais a gente. Então, ali se colocando no lugar de Jesus, imagine Jesus sendo traído por Judas, que andou com ele por 3 anos, né? Judas conviveu com Jesus, Judas comeu com Jesus, Judas presenciou os milagres de Jesus, Judas era o tesoureiro de Jesus. Então Judas era muito, muito próximo de Jesus, né? A Bíblia não fala, mas trazendo uma analogia minha, eu imagino que o Senhor tenha ficado muito, muito, muito chateado, né? Isso sentimental. Mas aí você pode falar, Marcos, mas tudo isso fazia parte do propósito, né? Tudo isso fazia parte do processo, tudo isso tinha que acontecer para que hoje estivéssemos aqui. Sim, eu concordo, tudo isso tinha que acontecer, né? Mas é como eu falei, imagine uma pessoa muito próxima a te trair, né? A forma como você vai ficar, você não vai gostar. Então, acredito que tenha sido muito difícil para Jesus, né? E aí, o segundo ponto que eu queria destacar é o valor da recompensa por Jesus, né? A Bíblia relata que foram 30 moedas de prata. Então, assim, primeira coisa, assim, nenhum dinheiro no mundo, no planeta, na galáxia, pagaria o valor de Jesus, né? Então, já começa errado aí, dele ter vendido Jesus, né? Mas se a gente vai mais a fundo, eu pesquisei, essas 30 moedas eram o mesmo valor que um escravo era vendido, né? E para não ficar nas minhas palavras, eu vou pedir para o pessoal da sonoplastia colocar Êxodo 21:32, para a gente enxergar melhor. Amém. Sonoplastia. Êxodo 21:32, por favor. Se tiver na versão Almeida Corrigida, vai trazer justamente aonde eu quero mostrar para a igreja. Aleluia. Deixa eu ver se eu pego aqui no meu. Amém. Amém. Obrigado, gente. Lá em Êxodo 21:32 diz assim:
E se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu servo, e o boi será apredejado. Então, irmãos, aqui mostra que o mesmo valor que Jesus foi vendido era o mesmo valor que valia um escravo, né? Então, assim, isso demonstra a tamanha humilhação que Jesus sofreu nesse processo da crucificação de Jesus, né? E aí, em seguida, avançando um pouco mais, lá no capítulo 23, né, Jesus é apresentado a Pilatos, e Pilatos tenta, de qualquer forma, né, até porque a esposa de Pilatos, ela teve um sonho, e no sonho falavam para não matar esse homem porque ele era santo, e ela fala a Pilatos. E aí Pilatos, por temor, né, e até por conversar com Jesus, vê que tinha algo diferente naquele homem, ele tenta de todas as formas não sentenciar Jesus, mas o povo era incisivo, porque queria a morte de Jesus, né? E um outro ponto que me chama muita atenção, até comentei com a minha sogra, foi que o mesmo povo, né, dia antes, que clamavam, glorificavam, né, falava hosana nas alturas, na chegada de Jesus, foi o mesmo povo que clamou a crucificação de Jesus, né? Então você vê como o pensamento do ser humano é muito volátil. Uma hora está clamando e outra hora está odiando, né? Então lá no capítulo 23 de Mateus de Lucas, né, mais para frente fala que naquele dia eles poderiam soltar um detento, digamos assim. E aí eles trazem Jesus e um homem chamado Barrabás, né? E esse homem Barrabás, a Bíblia fala que ele era um pervertido, né, que ele era um assassino, ele tinha cometido um homicídio. E ali o povo teve a oportunidade de escolher ou o mestre, o rabi, o Yeshua, ou de escolher um assassino. E mais uma vez o povo escolheu o assassino. Então isso demonstra mais uma vez, meus irmãos, a tamanha humilhação que Jesus passou, a tamanha dor que Jesus sofreu para que hoje pudéssemos estar aqui. Amém? Enfim, chegamos então ao momento de maior dor e humilhação que Jesus passou, né? Que foi o momento da crucificação. E eu já tinha ouvido dizer que a crucificação era uma das piores formas de morrer naquele tempo da Roma Antiga, né? E aí eu fui pesquisar se realmente essa informação era verídica, se isso era verdade. E aí eu achei lá que os romanos usavam para punir dessa forma classes inferiores, que seriam escravos, criminosos, violentos e possíveis guerrilheiros das províncias e rebeldes, né? E era de tamanha crueldade essa forma de morrer, meus irmãos, que era uma condenação terrível e vergonhosa, diz o autor do texto, né? Ela era praticada publicamente, geralmente a vítima era crucificada nua e não tinha o direito de ser sepultada dignamente. O corpo dela era deixado para os animais comerem ou era jogado no lixo público, onde se decompunha de fezes e dos restos urbanos. Então, assim, realmente era uma das piores formas de morrer, né? Essa parte eu não sabia, eu até comentei com a Fê, né? Eu fiquei muito chocado. E realmente esse era para ser o fim de Jesus, né? Só não foi o fim porque um dos seus seguidores, José de Arimateia, conseguiu comprar um túmulo para ele e conseguiu sepultá-lo, né? Mas como a gente pode observar, igreja, o que Jesus passou para nos dar liberdade foi extremamente humilhante, né? Foi extremamente doloroso. A nossa remissão perante a Deus, para termos acesso a Ele, custou muito caro, muito caro. Um alto preço que eu posso falar com toda a convicção que nenhum homem, e quando eu digo homem, isso inclui todo ser humano, não teria
coragem de pagar, né? Uma certa vez eu vi uma entrevista que falava assim: o que faz você, um ateu perguntando para um cristão, o que faz você acreditar no cristianismo, né? E aí o cristão, muito sabiamente, respondeu assim: eu acredito porque homens morreram em prol do cristianismo. Então, assim, quando uma pessoa morre em prol de algo, é a maior prova de amor que se pode ter, né? Então, os discípulos morreram em prol da Bíblia, né? Pessoas morreram em prol da Bíblia. Então, assim, não podia ser algo ao acaso, não podia ser algo, é uma simples mentira, é uma simples história, é uma simples conversa. Não. Quando pessoas morrem em prol de algo, é porque é algo muito importante, né? Deixa eu ver aqui. Então, como eu falei, a nossa remissão perante a Deus, para termos acesso, custou muito caro, um alto preço que nenhum homem teria coragem de pagar, né? E aí, eu fazendo a palavra, né, eu não ia tomar muito esse rumo, mas aí o Senhor ministrou no meu coração que talvez você chegou aqui de uma forma assim, triste, de uma forma com vários problemas, né? E aí a gente chega aqui, a gente consegue meio que mascarar, né? A gente coloca um sorriso no rosto, fala que está tudo bem, mas o nosso interior não tem como mudar. Só o Senhor Jesus conhece. Então, que tudo isso, por mais que eu não consiga evidenciar o tamanho do amor, o tamanho do preço que Jesus pagou para você, né? Eu trouxe 3 pontos que eu vou te mostrar o amor de Jesus por nós. Amém? E o primeiro ponto o amor não está nele, ele é o amor, né? E aí eu queria trazer como referência bíblica 1 Coríntios 13, versículo 4. Amém. Aleluias. E lá em 1 Coríntios 13, versículo 4 diz assim: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com levianidade, não se esnorbece, versículo 5, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Até o 7, tá, irmãos? Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Então, geralmente, a gente usa esse versículo em um outro cenário, em um outro episódio. Mas, fazendo a palavra, o Senhor me levou até esse versículo e eu vi que se encaixa perfeitamente no dia de hoje, né? Por quê? Porque Ele tudo suportou, Ele tudo esperou, Ele não tratou o mal com o mal, mas tratou o mal com o bem. Ele sentou com aqueles que ninguém sentaria, né? Ele foi até aqueles que ninguém iria. Então, assim, isso é uma grande prova de amor. Se tem outra prova de amor maior do que essa, eu não conheço, tá? Então, saiba que esse mesmo amor que eu estou falando aqui, ele é derramado sobre a minha e a sua vida. Amém? Um segundo ponto. A cruz não foi o fim, mas é apenas o começo. Coloca para mim, irmão, João 3,16. Aleluias. E lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou em algumas outras traduções, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Amém, meus irmãos. Ali naquele dia, naquele vale, poderia ser o fim de tudo, né? Poderia ser o fim das nossas esperanças, mas muito pelo contrário, ali foi o começo de tudo. Ali é o sentido que nos faz estar aqui hoje.
né? Ali, eu até coloquei aqui, esse versículo pode parecer até como um chavão, porque o pastor usou antes na oferta, e não foi nada combinado, gente. Eu não falei com o pastor, né? Mas não é. É porque esse versículo, para mim, e acredito que para boa parte dos irmãos, resume a Bíblia toda, né? A gente fala que esse versículo é como se fosse a miniatura do Evangelho. Porque a partir do momento que você entende o amor de Cristo, você entende todas as outras coisas. Todas as outras coisas ficam mais fáceis de entender. Todas as outras coisas ficam mais simples. Então, entenda esse versículo. Saiba que ele entregou tudo. Entregou o bem mais precioso. Aquele que é pai, aquele que é mãe, vai entender bem o que eu estou falando. Entregou tudo para mim e para você. Amém? E eu queria falar o terceiro e último ponto. Já vou até pedir para o Ministério de Louvor vir, tá? O terceiro e último ponto está lá em Filipenses 2, 6, 8. Irmãos, coloca na versão NVI para mim, por favor. Aleluias. Aleluias. Lá em Filipenses 2:8 diz assim, versículo 6, por favor. Desculpa, Filipenses 2:6. Agora que eu vi aqui. Esse daí. Filipenses 2:6. Diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, volta lá, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Coloca na versão NVI para mim, por favor. Amém. Que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apregar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte de cruz. Amém? Eu queria pedir para você se levantar. Que nesse terceiro e último ponto, eu queria fazer uma reflexão com você. Amém? Feche seus olhos. Esqueça o que está lá fora. Às vezes a gente chega aqui cheio de problemas, irmãos. E eu digo para você, problemas vamos ter mesmo. Mas que nesse momento, seu corpo, sua alma estejam aqui. A palavra fala que a gente deve fazer um culto racional ao Senhor. Que a gente possa estar de alma, coração e espírito nesse exato momento. E nesse versículo que eu acabei de ler em Filipenses 2, 6, fala que ele se esvaziou-se, meus irmãos. E aqui eu queria refletir com você, como pode um Deus tão grande, um Deus que a gente não consegue medir, um Deus que a gente não consegue mensurar, um Deus que a gente não consegue ver, um Deus que é um Deus criador, um Deus que é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, se esvaziar. Se esvaziar por mim, por você, como pode? Se não há prova de amor maior do que essa, eu não sei qual que é. Como eu falei anteriormente, talvez você chegou aqui preocupado, talvez você chegou aqui pensando, poxa, mas lá fora eu tenho muita coisa para fazer, lá fora eu tenho muito problema, lá fora ninguém me ama, lá fora ninguém gosta de mim, hoje é um dia do cristianismo, mas meu dia foi horrível, eu não consegui passar com a minha família, eu não tive o meu ovo de Páscoa,
eu não tive o meu almoço diferente. Irmãos, nada disso importa comparado com o tamanho do amor de Deus para você. Que a partir desse momento, o amor de Deus possa tomar conta de você. Que aquele ato lá na cruz possa vir em sua memória e ministrar no seu coração e falar: foi por mim, foi por você. E eu creio, irmãos, que se precisasse, Ele faria de novo, e de novo, e de novo, porque a sua vida é muito valiosa para Jesus. Pode ser que as pessoas lá fora não te deem importância. Pode ser que as pessoas lá fora falem: você é mais um entre meio a multidões. Mas saiba que você não é apenas mais um. Você é grande e importante ao Senhor. Pois Ele padeceu. Ele foi humilhado. Ele foi chicoteado. Cuspiram na cara dele. Eu e a Fê, na sexta, assistimos o filme. E aí você assiste o filme, eu sou muito visual, e aí você começa a entender, você começa a ver o que o nosso Deus passou para podermos estar aqui. Lá em Isaías 53, diz assim: que Ele foi ao matadouro, como cordeiro mudo, não falou nenhuma palavra, irmãos, não reclamou, não titubeou. Ele foi mudo para que hoje você tivesse voz, para que hoje você tivesse vida. Então, em nome do Senhor Jesus, que se você chegou aqui machucado, talvez se você chegou aqui, igual eu falei, por fora dando risada, mas por dentro dilacerado, que o amor do Senhor possa encontrar o seu coração nesse momento e possa restaurar o seu ânimo, a sua alegria. Que o dia de hoje não seja só mais apenas um dia, mas que seja um novo recomeço, porque Ele vive e eu posso crer no amanhã. Aleluias. Louvemos ao Senhor. Aleluias. Obrigado, Senhor. Aleluias. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor, amor maior que o meu pecado, nada, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso
maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Tu venceste a morte venceste. O véu tu rompeste, declare a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a sua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Oh, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo, Ele está vivo. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, Senhor, acima de todo nome está. Nosso é poderoso, esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Porque Ele vive, declare. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Mas eu sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez, porque Ele vive, porque Ele vive, nós podemos crer. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, temor não há, mas
Aleluias, aleluias, igreja. Aleluias, meus irmãos. Como a gente proclamou aqui, Ele vive, Ele vive. Se você for naquela tumba lá em Israel, lá em Jerusalém, você não vai encontrar nada lá. Nada, 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 nada. E hoje, nessa noite, eu queria te fazer um convite. Você que chegou aqui desanimado, você que chegou aqui sem esperança, você que chegou aqui sem razão nenhuma, eu queria te convidar para você conhecer essa vida abundante que há no Senhor. Irmãos, eu não estou falando que talvez você não vai ter problemas, não. Eu estou falando que quem vai cuidar dos teus problemas é o Rei dos Exércitos. Eu queria te fazer um convite para tudo isso acontecer, irmãos. Tem que ter um ato seu, porque houve um ato do Senhor Jesus. Então que você possa sair da sua cadeira nessa noite e vir aqui na frente, que a gente vai estar orando pelo Senhor, para que o rio de águas viva comece a fluir dentro de você. Final de semana passado, a gente batizou 16 pessoas, irmãos. 16 pessoas. Isso é grande a festa que há nos céus. Então você que não está se sentindo valorizado pelo mundo, vem aqui receber uma oração. Vem aqui fluir no rio de água vida que é o Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, faça esse convite. Não estamos aqui para te constranger, mas sim para apontar para aquele que é o caminho. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Não há ninguém? Então amém. Amém. Podemos cantar de novo Ele vive? Amém. 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 Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Eu creio que tem mais pessoas, irmãos. Eu creio que tem mais pessoas. O Senhor quer transformar, o Senhor quer abundar, mas precisa do seu ato. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, ó Pai. Aqui eu te apresento essa vida, Senhor Jesus. Pai, que hoje reconheceu, Pai, que o ato que o Senhor fez naquele madeiro, Senhor, não foi em vão, ó Pai, mas foi por amor, Pai. Por um amor puro e verdadeiro, Senhor Jesus. Pai, que hoje o Senhor possa preenchê-lo, ó Pai, não com simplesmente palavras, Senhor, mas que o Senhor possa preenchê-lo com a tua água da vida, Pai. Assim como o Senhor falou para aquela mulher samaritana, Pai, quem beber dessa água não terá mais sede, Senhor, porque não é uma água comum, ó Pai, é uma água, Pai, que traz vida, Pai, uma água que flui, Senhor, de dentro para fora, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o teu filho, ó Pai, possa se sentir, ó Pai, abraçado, amado, Senhor, valorizado pelo teu santo nome, Senhor Jesus. Porque, Pai, o Senhor morreu naquele madeiro, Senhor. O Senhor, ó Pai, se humilhou, se esvaziou da tua glória, Pai, para que possamos estar aqui, ó Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, escreve uma nova história, Senhor. Escreve um novo ciclo na vida do teu filho, ó Pai. Que o caminhar dele, o respirar, ó Pai, o sentar e o levantar seja para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Te louvamos e te engrandecemos, ó Pai, pois somente o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão, amém. Deus abençoe. Aleluia. Vamos clamar ao Senhor. Amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei
Glória a Deus, amém? Renove as tuas esperanças nessa noite, amém? Não olhe somente para a morte, para a crucificação, pelo sangue derramado. Não baseie sua vida nisso, mas baseie nisso aqui, ó. A tumba vazia está. É sinal de que Ele está vivo e reina para todos sempre, amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus, aleluia, aleluia. Pode sentar, em nome de Jesus. Tremenda palavra, parabéns, irmão Marcos, glória a Deus. Pode acender as luzes. Tem pessoas que servem a Deus, mas não assumem Ele vivo, né? Às vezes tem o Deus como um Deus morto, distante, mas Ele está muito próximo de nós, amém, irmãos? Ele está vivo e vive para todos sempre. Por isso nós temos vida nele. Nós teremos uma apresentação do Ministério Infantil. Acho que primeiro são os teens, é isso? Primeiro os nossos jovens teens. Enquanto eles estão se organizando, se arrumando ali, nós vamos... Por isso que nós cremos na restauração da vida do Marcelo, porque ele vive, amém? Por isso nós vamos orar também. Acabei de ungir ele ali com óleo, incansavelmente eu vou fazer isso, não tem, mas eu quero ver ele logo aqui conosco nos palcos. Mas eu quero orar também pela saúde do Mateus, que é primo da Lani, né? Pediu oração hoje. Eu não sei se você tem alguém que você quer interceder. Eu quero fazer esse momento de oração enquanto as crianças estão descendo para a apresentação. Você pode curvar sua cabeça, estender uma das suas mãos. Nós vamos orar pelo Mateus, nós vamos orar pela vida do nosso irmão Marcelo, como igreja do Senhor. E se alguém enfermo aqui, nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos pedir para que o Senhor venha, porque Ele está vivo, Ele está nos ouvindo, Ele nos atender, amém? Pai, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, nessa noite, pela vida do Mateus, primo da Lani. Coloca as tuas mãos sobre essa criança, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Liberta o Senhor de todo o mal, Senhor, toda enfermidade. Toca na vida dele, Espírito Santo. Toca porque Tu és poderoso, Senhor, e nós cremos que assim, o propósito do Senhor estar vivo é curar, é tocar, é manifestar a Sua glória. Também oramos pela vida do Marcelo, que já está ungido com óleo nessa noite, está aqui animado, cheio do Teu Espírito, e essa é a Tua verdade, Senhor, que no Espírito estamos curados, e nessa noite ministra sobre a Tua igreja cura. Se alguém sentindo algum tipo de enfermidade aqui entre nós, seja tocado também nesta oração, e receba o milagre, receba a cura, restauração, em nome de Jesus, amém, amém? Quantos creem? Glória a Deus. Então vou convidar aqui. Vou pedir uma ajuda aqui para os irmãos afastarem um pouquinho o púlpito. Coloca onde? O ladinho? Você pede para mim, meu irmão? Obrigado. A paz do Senhor, irmãos. Hoje o Ministério Infantil irá fazer uma apresentação, um jogral, sobre a Páscoa. Prestem bastante atenção.
O que a verdadeira Páscoa nos lembra? A Páscoa nos lembra perdão de pecados. Todos nós somos pecadores e precisamos de Jesus. Só Jesus pode perdoar pecados. Ele é o único Salvador. Isso está escrito em Salmos 103:3. A Páscoa nos lembra um amor sem igual. O amor de Deus é tão maravilhoso que o fez entregar seu único filho perfeito para morrer na cruz em nosso lugar. João 3,16. A Páscoa nos lembra sacrifício legítimo. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado em nosso lugar. Está escrito em Apocalipse 5:12. A Páscoa nos lembra comunhão perfeita. Estávamos separados de Deus por causa do pecado, mas Jesus nos reconciliou com Deus. Hoje temos comunhão com Deus através da salvação em Cristo. Isso está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo do 4 ao 6. A Páscoa nos lembra sem obediência sem limites. Jesus obedeceu até a morte, e morte de cruz ele se humilhou, se fez homem e se entregou em nosso lugar. Filipenses 2, 7 e 8. A Páscoa nos lembra a alegria completa, a alegria que temos na ressurreição de Jesus, a alegria da nova vida que Ele nos dá através da salvação, a alegria de pertencer a Jesus. Salmos 43, 4. Feliz Páscoa! Glória a Deus. Nós teremos mais uma apresentação dos menores agora. Vou pedir um pouquinho de paciência para os irmãos. Glória a Deus. Essa é a verdadeira Páscoa, amém, irmãos? A comunhão daqueles que creem em Cristo Jesus como Salvador, amém? Aleluia. Glória a Deus, é bênção, né? O Ministério Infantil tem preparado com carinho. Eu quero já agradecer e parabenizar os irmãos que desenvolveram todo o cenário, né? Se os irmãos quiserem fazer uma foto do cenário aí, né, da Páscoa, da tumba de Jesus vazia, pedra rolada, aberta, em nome de Jesus, parabéns, todo o Ministério Infantil. Glória a Deus.
morreu por mim. Jesus morreu por mim. Ele se entregou por me amar. Me libertou. E hoje eu pulo, eu danço, louvo ao Senhor. Sigo cantando ao mundo esse amor. Eu sou feliz porque me amou. Foi meu Jesus que me salvou. Ele me amou tanto assim, morreu na cruz por mim, e dos pecados me lavou. Sou livre, hoje eu canto, pulo para o meu Senhor. Glória a Deus. Amém? As crianças do Ministério Infantil, e junto com a equipe, prepararam esse jogral e essa dança para alegrar a nossa igreja, trazer esse espírito de Páscoa para o teu coração. Amém? Quantos receberam o espírito da verdadeira Páscoa nessa noite? É como foi ministrado. Talvez durante o dia ou durante a semana tiveram percalços, mas olhando essas crianças dançando, nós nos alegramos com ela, amém, irmãos? E a verdadeira Páscoa nós vemos que é algo simples, amém? Quer deixá-las aqui? Nós vamos orar agradecendo. Acompanha o tio Jimmy. Pode acompanhar o tio Jimmy, crianças. Amém. Eu estou esperando mais. Amém, meus irmãos. Vamos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor, que esse espírito de Páscoa, que esse sentimento de passagem, de libertação e de vida, perpetue no teu coração, amém, meus irmãos? Perpetue no coração da igreja, no coração daquele que aceitou a Cristo, no coração daquele que está caminhando, que o espírito da esperança, que o espírito da liberdade, que o espírito da libertação e do amor venha encher o coração de cada um nessa noite na nossa igreja, amém, em nome de Jesus. Que as famílias da igreja recebam esse verdadeiro espírito pascual, amém? Vamos agradecer ao Senhor, e depois da oração nós vamos estar dando a bênção apostólica, amém? Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto. Agradecemos, Senhor, pelos irmãos que estão conosco na transmissão. Agradecemos, Senhor, pelo Ministério Infantil, pelas líderes, pelas irmãs que prepararam, ó Deus, a decoração, os cânticos, o jogral. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha derramar o teu espírito, o espírito de liberdade, o espírito de vida sobre cada coração aqui, Senhor. Que nos sentimos nessa noite, Senhor, fortalecidos por esse espírito de libertação e de verdade. E que o Senhor venha, ó Deus, assim como o Senhor pagou todo o nosso pecado, o Senhor também, ó Deus, venha encher o coração do teu filho. Pai, que nós venhamos receber esse amor que é incondicional, que é verdadeiro, um amor que tudo suporta, que tudo crê, o amor verdadeiro do Espírito Santo, o amor de Deus sobre as nossas vidas. Nessa noite nós agradecemos, Senhor, e já bendizemos o teu nome, e todos digam amém. Estenda as mãos à frente, permita-me dar a bênção apostólica. Amém, crianças? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito de Deus seja sobre toda essa igreja, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém.
Dê um abraço forte no teu irmão. Vou na paz do Senhor Jesus.